Olá, seja bem-vindo. Você deve estar ouvindo esse áudio talvez no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, e nós desejamos as boas-vindas a você. O assunto dessa live, desse vídeo, trata a respeito de finanças, dinheiro, a nossa relação com o dinheiro. Bem, na área de mentoria, eu acabo auxiliando a pessoa em muitas direções. Eu não sou economista, nem sou conselheiro financeiro e etc. Mas, na verdade, eu tenho uma longa experiência da administração dos meus próprios recursos, muitas dificuldades e pesquisas que eu fiz. O que eu vou transmitir hoje aqui para você é um resumo daquilo que, nesses anos todos, eu considerei que foram as minhas melhores reflexões acerca de dinheiro. Evidentemente, não há aqui nenhuma indicação de aplicação ou indicação de investimento, né? É apenas uma experiência pessoal que é transmitida para você refletir e tomar as suas decisões. Os nomes e pessoas que eu vou citar aqui também são uma escolha que eu fiz. Não há aqui nenhum patrocínio, todas as indicações são fruto de reflexão. E você pode ter conclusões completamente diferentes das minhas. Eu vou dar alguns motivos das minhas escolhas, espero que isso te estimule também a poder escolher e a trilhar o teu caminho financeiro. Bom, uma questão inicial, né? Você se educa financeiramente? Essa é a primeira questão. Tem gente que não liga para a questão do dinheiro no sentido de uma educação. Finanças requer estudo. Você precisa dedicar algum tempo, ler alguns livros, seguir alguns orientadores, ver algumas mensagens no YouTube, seguir alguém no Instagram, enfim. Você precisa de um caderno, você precisa anotar e refletir acerca do que é o dinheiro e do que são as finanças. O ideal no nosso país, no mundo, seria que desde menino nós dessemos uma orientação financeira para uma criança. O que é o dinheiro, como ela lida com o dinheiro, o que ele significa. Isso seria muito importante. Então, se você foi uma pessoa que não teve isso do seu lar e até agora na tua vida você não se interessou por isso, eu recomendo fortemente que você adquira livros, que você busque conhecimento e olhe isso a partir de uma perspectiva nova, de estudar, né? 2 livros que eu indico que são interessantes é A Mente Milionária, é um livro que trata acerca de como o dinheiro é elaborado dentro de nós e tira alguns preconceitos e nos leva a um novo mindset, né, uma configuração de mente melhor para o dinheiro. Outro livro é Pai Rico e Pai Pobre. Se você digitar aí na internet, você vai encontrar os autores, a editora, enfim. Dois livros bastante interessantes e que podem te dar uma visão acerca de finanças e do dinheiro. Então, recomendo que você se eduque financeiramente. Coloque isso na sua agenda. Dedique um tempo a pensar sobre dinheiro. Você vai ver que isso vai ser muito interessante. Bom, agora uma reflexão interessante, um pouco mais profunda, que é assim. Quando você começar a estudar finanças, você vai ver que uma das reflexões que os autores fazem é que você mergulhe profundamente no que significa dinheiro para você, né? Como é que o dinheiro foi elaborado dentro de você? Por que isso é importante, né? Eu vou explicar um conceito até usado em psicologia, que é o do alcoolismo seco. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas pessoas que convivem fortemente, uma convivência intensa, com pessoas adictas, né, pessoas que são, o termo popular é viciado, né, pessoas que são dependentes de drogas ou álcool, etc. Eu vou usar o exemplo do álcool. Mesmo elas não usando, o comportamento daquela pessoa gera na pessoa que tem uma convivência forte um residual daquilo que ela viveu, ou seja, o ambiente, né, a força comportamental, emocional, cognitiva, acaba sendo transferida para você. E a gente sabe que, por exemplo,
uma pessoa adicta, ela acaba desenvolvendo determinadas maneiras de lidar com as coisas, às vezes com a higiene, às vezes com o dinheiro. No caso, por exemplo, do alcoólico, ele às vezes desperdiça dinheiro, paga coisa para todo mundo, o dinheiro cai, perde, não leva o dinheiro necessário para casa, né? E aí o que acontece? A pessoa que convive anos com isso, ela pode adquirir uma introjeção da análise do dinheiro, do que o dinheiro significa, por essa convivência. Às vezes de muito desperdício e às vezes de muita retenção, né? Gerando avareza ou gerando uma excessiva liberalidade. Ou seja, ela não é alcoólica, mas a convivência num determinado ambiente transfere para a pessoa um certo comportamento. Outra coisa também que é bastante alertada são os mitos familiares, né? A gente tem um vídeo aí que trata sobre genograma, e se você puder, assista esse vídeo, porque é você analisar a história dos teus antepassados, né? Avós, bisavós, aonde você puder olhar. Por quê? Tem famílias que criam mitos acerca de dinheiro, né? Às vezes tiveram pessoas ligadas fortemente à política e acham que o dinheiro é algo desprezível, que só corrompe, que ter riqueza ou acumular dinheiro significa um mal, né? E você vê famílias que têm sucessivamente pessoas que entram em falência, perdem tudo que acumulam, não conseguem guardar dinheiro. Às vezes isso é uma ideia que está introjetada, um conceito que vem do comportamento e de valores cognitivos e emocionais estabelecidos na família e que então são transferidos para você. Se você sente que o dinheiro é um problema na tua vida, eu recomendo essas leituras e uma reflexão. Se você tiver a oportunidade de fazer terapia, com certeza isso pode ser um bom item. Mas, pessoalmente, você pode tentar se educar e mergulhar dentro de você, atenuando, tratando desse problema, né? Então, assim, o dinheiro, vou dar uma definição muito simplificada do valor do dinheiro, só para você entender o que ele significa. Na verdade, todo o nosso sistema se inicia com trocas, né? É o famoso escambo, ou seja, eu trabalho e produzo um bem. Só que o meu vizinho, ele também trabalha e produz uma coisa diferente da minha. E às vezes eu preciso do que ele tem. Eu tenho algo sobrando e ele também. Então nós trocamos. E aí como avaliar o preço daquilo, né? Como dar valor ao preço? Ora, as pessoas usam o bom senso. Então se o que ele faz, ele demora um mês para fazer, isso que eu faço em um dia, então talvez o valor dele seja 30 vezes maior do que o meu, porque eu gastei um dia da minha vida para fazer aquilo, e ele gastou 30 dias da vida dele para fazer. Então nós começamos a dar valor ao tempo aplicado e ao conhecimento aplicado. Se o que o meu vizinho produz exige muito estudo e ele teve que se dedicar muitos anos para produzir aquilo, por exemplo, um instrumento musical talvez tenha um valor, porque ele é um luthier, né, alguém que fabrica instrumentos musicais, aquilo tem um valor acumulado talvez por gerações até. Então pode dar um valor para aquele bem, que eu vou ter que usar muitas coisas que eu faço num dia, por exemplo, para pagar aquele instrumento. Ou seja, começa aqui o primeiro conceito de dinheiro, né, que é vida, tempo, estudo. Não sei se você já olhou a coisa assim, mas quando você pega uma nota de dólar ou de real, o que está por trás daquela nota é a vida de alguém, é o trabalho de alguém. O dinheiro não pode ser criado artificialmente, né? Não deveria. Ele precisaria vir de uma origem, ou de conhecimento, ou de trabalho. E ele representa tempo de vida. Então é muito importante que ao pegar uma nota de dinheiro, você tenha esse olhar. O dinheiro em si, ele não é bom ou mal, ele não é corrupção ou virtude, ele é trabalho, aplicação, conhecimento, tempo, vida, né?
Evidentemente, ele pode se tornar raiz de todos os males se a minha energia for ruim em relação a ele. Ou ele pode se tornar uma grande bênção se a minha qualidade for boa em relação a ele. É como uma faca, por exemplo, na mão de um assassino vai causar prejuízo, mas essa mesma faca na mão de um cirurgião pode causar algo maravilhoso. Então, é importante que você consiga limpar conceitos errados a respeito de dinheiro que existam dentro de você. Né? E mesmo acerca de juros. Né? O que é os juros de algo? Né? O que significa você cobrar um valor adicional? É assim, é como se eu tivesse, sei lá, 2 maçãs que eu poderia comer agora, mas eu como apenas uma maçã e essa outra maçã eu dou para o meu vizinho, por exemplo, e ele vai comer essa maçã agora e usá-la agora, né? Porque na macieira dele ele ainda ia demorar 1 mês para colher a maçã e eu já tenho a maçã madura. Então assim, quando ele me devolver a maçã, porque eu esperei 30 dias por causa daquela maçã, é correto que ele me devolva a maçã e mais alguma coisa, né? Esse alguma coisa, que é os juros, equivale ao tempo que eu antecipei ou posterguei. Então, por exemplo, você vai financiar uma casa, né, você vai entrar na casa já. Então, se você fosse juntar o dinheiro para pagar ela em 20 anos ou 10 anos, você teria que esperar para entrar na casa. Então, é cobrado de você um valor por antecipação. Ou seja, você entra na casa agora, mas paga mais por ela. Então, assim, nós não devemos ter preconceito com referência aos juros ou ao dinheiro. Talvez a maneira como se lida com ele, porque se for injusto, né, o preço que é dado a algo ou o tempo que é cobrado, a taxa que é cobrada, evidentemente nós devemos evitar aquilo e aquilo se torna prejudicial. Ok? Então, assim, só uma visão muito simples do que é o dinheiro e do que são juros, para a gente começar a conversar. Outro ponto bastante importante a respeito de grana, né? Quando você busca dinheiro, tem dinheiro, você deve se fazer uma pergunta de tempos em tempos, né? Qual é a minha relação com o dinheiro? Eu estou controlando ele ou ele está controlando a minha vida? Essa é uma pergunta muito importante. E o que pode ajudar você a verificar isso, né? Aqui no canal a gente tem tratado de muitas coisas, muitos assuntos. Eu até recomendo para você, se você tem o Telegram, instale o Telegram. Se você não tem, instale o Telegram. E se você tem o Telegram, procure o nosso grupo Vila_Mentoria, porque todos esses vídeos que eu estou falando estão lá, ou o nosso canal do YouTube, que é o Silvio Vilela-Vila, porque você vai ver esses outros vídeos que estão lá. Então é importante você dizer quem controla quem, né? E para isso é bom você ter valores, se você definir alguns valores fundamentais da sua vida, talvez meia dúzia, 10 valores, em ordem de importância, o que significam realmente valores para você. E aí você definindo esses valores, você olhar a tua agenda. Como que a tua agenda é ocupada? Porque não adianta você ter valores lindos, mas você ocupa o teu tempo com coisas que você não tem nada a ver com os teus valores. E aí você coloca o dinheiro no meio disso, né? Como que o meu tempo, os meus valores e o meu dinheiro é produzido, né? Então isso vai te dar uma ideia se ele está controlando a tua vida ou você que está usando o dinheiro. Sempre o ideal é que nós possamos usar o dinheiro e não sermos usados pelo dinheiro, né? Estratégias aí são muito importantes. Então, assim, o dinheiro, como você viu, ele é uma vida empacotada, ou ele é tempo empacotado, ou ele é conhecimento empacotado, né? Então, quando eu pego uma nota de R$100, quando eu pego uma nota de R$50, existe trabalho, vida e conhecimento dentro dela, que eu vou usar para trocar por determinados bens. Ok? Eu devo ter, então, respeito pelo dinheiro e não desprezo por ele, né? Porque ele representa a vida de alguém. Eu posso ter desprezo, talvez pela maneira como ele é utilizado,
mas não por ele em si. Tome cuidado com esse valor, porque se você tiver desprezo pelo dinheiro, provavelmente você vai lidar com muita dificuldade com ele. Um outro conceito que eu queria aprofundar, né, te dar e que me ajudou bastante, é o seguinte: existem dois tipos de dinheiro fundamentalmente, tá? Que é o dinheiro atual, ou seja, você trabalha em algo, você recebe por isso, ou se você tem um companheiro ou uma companheira, um deles trabalha, outro fica em casa, enfim. A tua vida está produzindo algo e ela é recompensada por isso, né? Quanto mais você dedicar ao trabalho e tudo, provavelmente a tua recompensa será maior, né? Então, o dinheiro, ele é congelado, né? Como eu falei para você, pelo tempo e pelo conhecimento. Então, tem aquele dinheiro que você já recebe porque você presta um serviço. Agora, o ideal é que você sempre tenha um plano B, onde você vai congelando o dinheiro. Como é que eu congelo o dinheiro? Eu congelo o dinheiro estudando, por exemplo, né? Porque eu vou estar adquirindo um dinheiro congelado, eu vou estar adquirindo uma ciência, eu vou estar adquirindo um conhecimento para oferecer para alguém e poder receber por isso. A outra maneira de você acumular dinheiro é desenvolvendo um projeto, ou seja, eu trabalho em um plano de algo que vai beneficiar alguém, não agora, mas daqui a um tempo. E eu dedico tempo, pensamento, atenção àquele projeto. Então eu estou congelando o dinheiro agora para ganhar ali na frente. Então, se você tem uma renda hoje que não te satisfaz, veja se você está congelando o dinheiro para poder sacar adiante. Porque se você não fizer nada, a tua tendência é ganhar o mesmo ou cada vez menos. Por isso a importância de nós nos atualizarmos, estudarmos e termos projetos que nós trabalhemos que estejam além daquele dinheiro que a gente ganha a cada dia. Ok? A outra pergunta é assim, né? O que você está recebendo e quanto que você dedica para receber o que você recebe? Está sendo justo? Né? Você estudou? Você continua estudando? Você se aperfeiçoou? Continua se aperfeiçoando? Você oferece um trabalho de alta qualidade? Estão te pagando o correto por isso? Você está desenvolvendo outros projetos que possam ser comprados por alguém que valorize mais o teu tempo e a tua capacidade? Você se sente capaz? Você desenvolveu algo que tem qualidade que você pode oferecer? Então, essas perguntas eu deixo para você refletir, pensar e desenvolver coisas que possam te auxiliar. Uma outra coisa muito importante que eu queria deixar de mensagem para você. A gente tem outras lives onde eu falo sobre o mapa de vida. Eu tenho duas ferramentas interessantes, simples, facilmente aplicáveis, que é você descrever o teu bimestre, né, as coisas que estão acontecendo assim, 2 meses da tua vida, então os 2 meses, o mês que você está e o mês adiante, com as coisas que estão acontecendo, e o mapa dos próximos 30, 40 anos, até você transcender, até você, o tempo que você tiver de vida, né? E você colocar propósitos, missões, a missão que você tem, propósito, sentido, significado, e verificar se o que você está fazendo hoje é coerente com o que você quer viver daqui a 40 anos. Na verdade, não existe o amanhã, né? Só existe o hoje. Então, assim, o que você quer viver daqui a 40 anos precisa estar sendo feito hoje. Por exemplo, você quer ter uma saúde maravilhosa quando você tiver 70 anos de idade? Você não vai esperar 70 anos de idade para ter essa saúde, né? Você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercícios físicos, você precisa cuidar da tua saúde hoje. Você cuidando da saúde hoje, daqui a 40 anos você vai ser saudável. Você percebe? Só existe o hoje, né? Como diz lá o Renato Russo na letra que ele criou, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar verdadeiramente, não há, só existe o hoje. Então, se os 2 mapas são legais, porque eu coloco os meus valores no mapa, eu vejo a minha agenda, eu olho para 20, 30 anos para frente, olho agora e vejo se a minha vida está coerente. Então, a dica que eu dou é assim,
No Brasil, a gente tem um problema sério com a aposentadoria. Muita gente não liga, não paga o INSS, né? Hoje em dia, mesmo você não estando registrado com uma MEI, o valor é bem pequeno e você poderia recolher. Isso vai garantir pelo menos R$ 1.000 para você lá na frente, quando você precisar e quiser pausar a tua atividade. Então, assim, gestão de dinheiro implica tempo. E você tem que olhar o que você está desejando lá na frente, né? Para você se planejar e fazer hoje, não deixe para amanhã. Bom, de dicas gerais é isso, né? Então agora eu vou entrar na gestão, né? Como que eu tenho feito para organizar as minhas finanças, espero que isso te ajude. A primeira coisa, eu acho que você já notou, é você ter autoconhecimento, né? Você viu que o que eu falei aí acima envolve autoconsciência, você conhecer você, a tua história, a tua família, tudo isso tem uma implicação. Depois, na área financeira, a primeira coisa que você tem que fazer é um teste para ver qual é o teu perfil em lidar com dinheiro. Se você entrar nos sites, na internet e digitar teste de perfil financeiro, ou em qualquer corretora que você entrar, quando você for aplicar algum recurso, provavelmente eles vão dar esse teste para você. Lá vai dar 3 perfis. Ou você vai ter um perfil moderado, ou seja, uma pessoa que gosta de um pouco de risco, mas não muito, porque você não gosta de perder e nem de ganhar muito, né? Você prefere não arriscar, então teu perfil é moderado. Ou então o teu perfil é conservador, ou seja, você não gosta de risco nenhum, você só quer aplicar em coisas muito seguras. Ou então o teu perfil vai ser arrojado, ou seja, você quer correr risco, né? Normalmente, o que se recomenda, né? Que isso seja, além de temperamento, ligado à faixa etária, né? Sem dúvida nenhuma, alguém que tem 20 anos pode ser mais arrojado, porque pode ganhar mais ou pode perder tudo, ainda dá tempo. Agora, se você está na meia-idade, é melhor você ser conservador, porque se você perder um pouco, ainda dá tempo de recuperar. Evidentemente, se você já tem uma idade mais avançada, eu acho que o perfil tem que ser totalmente conservador, porque não dá para arriscar, você não tem mais tempo de arriscar e o risco pode te colocar numa situação difícil. Ok? Então, saiba o seu perfil, veja a sua idade e encaixe isso. Gente, primeira coisa simples e que, meu Deus, muitos brasileiros, eu atendo gente há mais de 20 anos, assim, muita gente não faz, né? Receita e despesa. Você tem que saber quanto você ganha e o que você gasta. Você precisa ter diante dos teus olhos a tua despesa mensal, né? Receita e despesa. Por exemplo, o que eu aprendi fazendo receita e despesa, você pode fazer num caderno, se você lidar com uma planilha Excel, você pode fazer numa planilha, mas assim, como a gente costumava dizer alguns anos atrás, até no papel de pão, né? Porque antes o pão era embalado em folhas de papel. Eu estou entregando até a minha idade aí. Mas assim, faça de maneira simples, mas faça. Receita e despesa, né? Eu controlava bastante o passado, depois eu vi que o ideal era controlar o futuro. Então o que eu faço? No começo do ano, eu tenho uma planilhinha Excel bem simples, eu coloco todas as minhas despesas que eu imagino e eu sempre procuro estimar as despesas mais para cima, ou seja, eu vejo o máximo que eu posso gastar. E aí nas receitas, eu sou modesto, coloco o mínimo que eu consigo ganhar. E aí eu estendo pelos 12 meses do ano. E eu dou uma olhadinha para ver o que acontece no final do ano. Quais são as minhas metas? E aí eu já sei se eu posso andar mais tranquilo ou se eu tenho que andar um pouco mais concentrado nas minhas receitas e despesas. Então, olhe para o futuro quando você planejar algo. Minha outra dica é super importante. Injete consciência em todo o sistema. Ou seja, se você mora com filhos, esposo, qual que é o ideal? Que todo mundo participe. Evidentemente, as crianças, né, podem ser poupadas de alguns detalhes mais pesados, né? Mas a partir de uma certa idade, a partir da adolescência, é ideal que eles participem e compreendam os problemas da família. Porque aí eles já têm capacidade, a partir dos 12, 14 anos, para entender o que acontece.
Talvez, se a situação da família for muito difícil, alguns assuntos mais pesados você pode reservar para você e o teu esposo. Mas é importante que a família participe, tenha consciência financeira. E se você puder, desde pequeno, instruir o teu filho a como lidar com dinheiro, através de serviço, de algum valor que você dê para ele, que ele comece a fazer o teste, se ele guarda, se ele gasta, as consequências de ganhar, gastar, eu recomendo, é uma educação muito importante. Então, procure fazer com que haja consciência. Eu às vezes acho triste, mas isso é uma questão de cada casal, né? Muito particular, que o casal não faça isso junto, né? Ou seja, não olhe para as contas juntos, não tenham metas financeiras juntas, ou de comprar bens onde os dois estejam vibrando ali, torcendo, participando juntos e mensalmente façam uma revisão, né? Devido a toda a questão atual da relação entre homem e mulher, o que eu acho ideal, né? Que o casal defina assim, uma conta para ficar para a esposa, que ela gaste um valor X sem precisar prestar conta do que ela está fazendo com o dinheiro, né? Um valor para ele também fazer os gastos dele sem precisar detalhar em que ele está gastando, e uma conta comum que o casal partilhe e que seja de consenso, né, o gasto. Eu acho que isso é bem equilibrado, se for possível, é legal. Tem casais que misturam todos e tem casal que separa tudo, né? Que as contas são divididas assim sem que um saiba das finanças do outro. Enfim, cada um escolhe o estilo de vida que achar mais necessário, né? Então, a consciência dos participantes eu acho bem legal e sugiro. Outra coisa, assim, a gente tem que cortar tudo que é desnecessário, né? Despesa é uma coisa que cresce que nem mato, né? Na hora que você menos vê e percebe, já tem um monte de despesa desnecessária. Então, primeira coisa, corte tudo que é desnecessário, né? Pelo menos uma vez por ano, negocie taxa de telefone celular, assinatura de TV, internet, liga e fala que você quer pagar menos, porque normalmente eles abaixam os custos, tem promoção e etc. Conta bancária e cartão de crédito, gente, faz tempo que você não precisa pagar nada. Tem um monte de alternativas no mercado que não cobram para você ter conta corrente e que não cobram para você ter um cartão de crédito. Eu tenho 3 cartões de crédito sem pagar nenhuma anuidade, todos muito bons. Então, verifique isso e procure eliminar todas as taxas que são desnecessárias. Uma outra dica é multiplique tudo por 12, entendeu? Você paga, mas é só R$ 20. Não fale assim, multiplica por 12. São R$ 240 por ano. Ou seja, procure ver por ano tudo que você gasta. Porque você não acha R$ 200 na rua, R$ 240 na rua. E R$ 240 vezes 10 anos, você vai ter numa poupança um valor muito legal. Então, multiplique tudo por 12, tá? A primeira dica que eu dou na gestão de finanças, depois dessas básicas, é o seguinte: procure todas as dívidas que você tem e que possam ser quitadas. Não pague juros, né? Juros é uma antecipação de futuro, né? Só se for uma coisa, se você decidir pela casa própria, alguma coisa que seja indispensável ao financiamento. Mas procure comprar tudo à vista, né? Acumule o dinheiro e pague à vista. E se você tem alguma dívida, a primeira meta financeira de qualquer pessoa deveria ser quitar a dívida. Vai e paga, negocia os juros, vai numa outra instituição, vê se pegando dinheiro emprestado você pega uma taxa menor, faça um levantamento e resolva. Quite suas dívidas, não ande com dívidas, né? Depois de pagas as dívidas, aí eu quero te dar uma dica fundamental, foi muito importante na minha vida em vários momentos dela, né? A maioria das pessoas quase não anda com reserva. E assim, não é porque essas pessoas não tenham dinheiro, é porque elas não atentam para guardar dinheiro. Olha, eu vou dar um exemplo de 2 pessoas que eu conheci, muito simples, que tinham muitos filhos, 2 mães de amigos meus, né? Uma tinha 11 filhos, aí a outra tinha 8 filhos. Eram mulheres simples, foram domésticas durante um tempo, depois faziam serviços como passar roupa, lavar roupa para os outros, etc. E os filhos cresceram e na passagem dos anos, essas mulheres, além de manter a casa simples que tinham, sempre tinham dinheiro guardado. Os filhos precisavam, elas ainda tinham para emprestar. Então, assim, não ter dinheiro guardado não é relativo ao que você ganha, é relativo ao que você gasta, entendeu?
Porque mesmo que for 50 centavos por dia, você vai ter R$ 15 no mês. Em um ano você tem R$ 150 mais juros. Em 10 anos você tem R$ 1.500 e por aí vai. Então, assim, você precisa guardar dinheiro. Então, a primeira meta de guardar dinheiro que você tem que ter é a chamada reserva de emergência, né? O que é reserva de emergência? É assim, você avalia a tua situação. Você é um funcionário estável, que tem fundo de garantia, 13º, férias para sacar, e o teu emprego tem muita estabilidade? Então faça 3 meses de reserva de emergência. Calcula a tua despesa básica, multiplica por 3, e esse dinheiro você vai deixar numa aplicação sem risco nenhum. Poupança, dinheiro em casa, o que for melhor, aplicação em letras do Tesouro Nacional, que é uma aplicação segura. Agora, se você é um profissional liberal, que você tem um trabalho, ganha, mas não sabe direito, não é muito estável a tua situação, faça no mínimo 6 meses. Você calcula as tuas despesas básicas, multiplica por 6, ou seja, se você perder tudo agora, você tem 6 meses de contas pagas. Isso porque você tem uma situação ainda bem previsível e segura. Se você é uma pessoa que não sabe direito quanto vai ganhar nos meses seguintes, se você depende de coisas muito aleatórias, aí eu recomendo de 8 a 12 meses. Pega a tua despesa básica e multiplica por 12. Então, se você perder tudo, você tem num lugar sem risco nenhum, 12 meses de manutenção garantida. E esse é um dinheiro que não se mexe, não se empresta, você não considera ele para compras diárias, é um dinheiro de emergência, tem um selo vermelho, é só em situações muito especiais que você vai mexer nesse dinheiro. Aí assim, fez a reserva de emergência, continua sobrando um valor, agora você vai ter que aplicar. O que eu recomendo na hora de você decidir em que aplicar? Olha, eu recomendo que você eleja um orientador financeiro, né? Gente que mexe com isso, profissionais de finanças, né? Eu acho que você não deveria, talvez, pegar o gerente do teu banco, alguém de uma instituição muito grande, porque normalmente essas pessoas têm interesses e ganham comissões para aplicar o teu dinheiro. Provavelmente eles não vão colocar o teu dinheiro no melhor lugar, eles vão colocar onde ele ganha mais comissão, regra geral, tá? Então, assim, eu recomendo que você pegue alguém independente. Olha, Instagram, YouTube, nas redes sociais, tá cheio de gente boa e que você pode ouvir, e eu sugiro que você acompanhe essa pessoa, né? Siga ela e veja as recomendações dela. Eu, particularmente, escolhi 2 pessoas que têm visões assim, bem diferentes da área econômica, né? Porque a economia tem visões mais tradicionais e tem visões um pouco mais alternativas. Então, o Fernando Urich, que é uma pessoa que eu sigo, ele é da escola austríaca de economia. É uma visão não convencional da área econômica. Eu acompanho ele, gosto de ouvir ele falar de finanças, dinheiro, conceitos de aplicações financeiras, né? Todas essas pessoas você pode seguir gratuitamente ou pagar um pequeno valor por mês para receber boletins exclusivos delas. A outra que eu gosto de seguir é o Felipe Miranda, da Empíricos. Não estou ganhando nada para falar nesses 2 nomes, foram 2 pessoas que eu elegi, que eu acho interessantes. Gosto do Felipe, eu sei que a Empíricos tem um marketing muito agressivo aqui no Brasil, mas assim, gosto dele, acho ele um cara sincero, bem ponderado, então eu sigo a orientação deles. Então, eleja um orientador financeiro e siga ele nas redes sociais. Depois, assim, a conclusão que eu cheguei de tudo que eu vi em finanças é que o dinheiro que você deve aplicar deve ser bem distribuído, entendeu? Você não deve, a não ser que você seja muito arrojado e queira arriscar, mas o ideal, um perfil mais moderado, né, é você dividir o teu dinheiro em várias aplicações. Então, por exemplo, um pouco em coisas muito seguras, como letras do Tesouro Nacional, aplicações estáveis de uma parte do teu dinheiro. Outra parte do teu dinheiro aplicar em dólar, por exemplo, né, em alguma moeda cambial. Então, é bom você ter um pouco de dinheiro.
e em câmbio, né? Uma outra parte do dinheiro você tem em ações bem escolhidas, interessantes, né? A outra parte você tem fundos imobiliários, né? O que é um fundo? Fundo é um conceito muito legal, eu vou falar dele daqui a pouquinho. São vários investidores que se juntam com a administração de alguém para investir em algo. Então, por exemplo, um fundo imobiliário são pessoas que se juntaram e que, com aquele dinheiro, compram um prédio e alugam ele. E o lucro resultante daquilo é distribuído entre os cotistas do fundo. Então você compra uma cota do fundo. Então você pode, a partir de R$1.000, R$500, você pode ser dono de um pequeno pedacinho de um empreendimento de imóveis. E aquilo vai dar um dividendo, né? As ações também são divididas em ações, o que é, né? Se você nunca pensou sobre isso, ações é quando uma empresa divide o patrimônio dela em pequenas partes e coloca disponível para os investidores comprarem uma pequena parte de uma empresa. Então você comprando uma ação, por exemplo, do Magazine Luiza, que é uma grande rede varejista aqui do Brasil, se você comprar uma ação da Magazine Luiza, você é dono de um pedacinho dela. E tem ações que são muito boas em pagar dividendos. O que é o dividendo? Quando a empresa tem lucro, ela distribui parte desse lucro para quem tem uma pequena ação. Então você tem a valorização da própria ação, se o mercado achar que aquela empresa é muito boa, as ações vão subindo, e você tem o pagamento de dividendos, que é quando aquela empresa dá lucro, ela divide entre todas as pessoas que compraram um pedacinho da ação. Ação é um mercado de risco, é chamado de renda variável, ao contrário da outra renda que eu expliquei, por exemplo, como títulos do governo ou poupança, ou CDB, que é renda fixa, né? Então, ter um pouco de ações pode ser interessante. Então, o ideal é você montar uma carteira que tenha um pouquinho de cada coisa, né? Fundos de investimento, fundos cambiais, né? E aí, assim, falando em fundos, para você fazer isso sozinho, você pode fazer, mas você vai precisar de muito dinheiro e dedicar muito tempo para você estudar as empresas e tudo. Eu não gosto desse perfil. Se você é uma pessoa que tem tempo e vai se dedicar a estudar finanças, ok. Se não, você tem que escolher uma corretora, né? Então, o que é a corretora? É alguém que estuda o mercado financeiro para você e cria fundos, compõe fundos e você entra como cotista destes fundos. Você pode ter mais de uma corretora, mas normalmente elas são garantidas por instituições do Brasil que fiscalizam as corretoras, o dinheiro não fica propriamente na corretora, né? Mas tem uma garantia, você pode se informar com mais detalhes em qualquer corretora que você for querer entrar, qual é a garantia do teu dinheiro lá, eles vão te explicar, e você vai escolher determinados fundos daquela corretora. Eu, particularmente, até por seguir o Felipe Miranda, escolhi uma corretora que ele tem indicado, que é a Vitrio, né? Por que eu gosto da Vitrio? A palavra vítreo significa vidro, né? Transparência. Eles têm uma proposta de mostrar todas as taxas, porque quando uma corretora compra um fundo, normalmente ela tem uma comissão. E eles, normalmente a corretora, isso é completamente lícito, ela é um trabalho dela que ela ganha por isso. Só que a Vitro, ela prefere declarar esse valor que ela recebe e aplicar no teu fundo. E ela fica com uma taxa de rendimento. Tá? Então, se o teu fundo for muito bem, ela ganha uma taxa de administração que é acertada entre vocês dois, mais uma taxa de performance. Se ela for muito bem nos investimentos que ela escolher, então ela ganha um pouco a mais. Eu acho isso legal, acho isso transparente, gostei da proposta e sigo essa corretora, tenho essa corretora. Você fica à vontade, pesquisa várias corretoras. Se você for investir, é muito melhor você pegar uma corretora e investir em fundos. Se você segue algum grande banco, fica à vontade, eles também têm fundos. Eu, sinceramente, avalio que os grandes bancos têm interesses e comissões e etc. Eu não gosto, eu prefiro corretoras independentes que possam fazer propostas mais interessantes. Mas isso é com você, ok? Então, você pode montar a tua carteira de investimentos e buscar uma corretora
para poder aplicar o teu dinheiro. Uma coisa interessante é quando você for aplicar esse dinheiro além da tua reserva de emergência, nunca tenha uma visão de curto prazo, tá? De aplicar pelos próximos 3 meses, 6 meses. O ideal é que você tenha um horizonte de 2 a 5 anos para você investir, né? Por quê? Porque quando você aplica em renda variável, né, como o próprio nome diz, ela varia. Se você entrar, tiver uma variação e você sair, você vai perder dinheiro. É legal você ter um horizonte maior, porque a longo prazo a tendência é você ter uma renda positiva. Aqui no Brasil, os juros caíram demais. Antes a gente ganhava até um bom dinheiro aplicando em renda fixa. Agora, as coisas estão mudando muito. Se os juros continuarem muito baixos, você vai ter ou a alternativa de ir para imóveis, ou um fundo imobiliário, ou aplicar em ações para poder ganhar algum dinheiro. Senão, teu dinheiro vai acabar sendo negativo. Você deixa o dinheiro na poupança, os juros vão ser tão pequenos que a própria inflação, às vezes, vai desvalorizar o teu dinheiro lá. Então, no Brasil, a gente vai ter que começar a estudar as aplicações financeiras. Uma outra dica que eu quero dar assim, para você, tem gente que tem muita dificuldade em guardar dinheiro, não consegue guardar dinheiro, né? Mas essas pessoas às vezes pagam prestações. Se ela arruma uma prestação, ela paga. Então, nesse caso, você pode se colocar uma prisão, né? Você faz um consórcio, ou faz alguma coisa que emita um boleto para você todo mês, uma previdência privada. O consórcio é uma boa alternativa? Não é, porque você vai pagar uma taxa de administração. As taxas caíram, mas eram normalmente de 10, 12, hoje tem consórcio que cobra 6%, você pode até pesquisar. Mas assim, você vai pagar, você não vai pagar juros do financiamento, mas vai pagar uma taxa de administração para quem faz o consórcio, é justo isso. O melhor é se você puder guardar o dinheiro sem essa taxa. Mas se você sentir que não tem disciplina suficiente, aí eu recomendo que você arrume uma prestação, entendeu? De algum jeito, tem pessoas que só guardam dinheiro se metem em algum compromisso que caia todo mês na conta dela. Aí eu recomendo financiamento, recomendo que você entre num consórcio, porque aí você guarda dinheiro obrigatoriamente, se esse for o teu caso, né? Agora sim, falando sobre casa, automóvel, praia, campo, né? Tem gente que sonha em ter a sua casa própria, né? Aqui eu vou deixar para você pesquisar. Assim, tem muitos relatórios que na internet, se você digitar no YouTube, vale a pena ter casa própria, entra em 2 pontos assim. Muita gente financeiramente prova que não vale a pena você ter um imóvel próprio. É melhor você ter investimentos de longo prazo e morar de aluguel. Só que tem gente que não gosta dessa ideia, sonha com a sua casa, porque quer personalizar ela, quer sentir a segurança de ter o seu imóvel. Então isso é muito pessoal. Se você tem o sonho de ter um imóvel, compre o imóvel. Se você puder não financiar e ajuntar o dinheiro, financeiramente é melhor. Mas se você sente que não consegue guardar dinheiro e não tem disciplina, faça um financiamento e adquira o seu imóvel. Quando você for adquirir o segundo, pense muito bem e consulte alguém que entenda. Por quê? Porque tem itens que não são investimento. Muita gente achava que o automóvel é investimento. Se você pegar todas as despesas que um automóvel dá num ano, e se você ver quanto você gastaria de aplicativo no ano, você vai poder fazer a conta, né? Porque muita gente não faz essa conta direito. Por exemplo, eu compro um automóvel por 40 mil. Se daqui a 5 anos eu for vender ele por 30, eu tenho que pegar esses 10 mil e colocar num valor que eu gastei mensalmente, porque eu perdi 10 mil reais. Ele tem que estar na minha conta, entendeu? Então assim, só compensa você ter um automóvel próprio se você rodar muito com ele. Na internet tem especialistas que fazem essa conta e tem planilhas que mostram quanto você tem que rodar para valer a pena você ter um carro próprio. Então pense nisso. Casa na praia e casa no campo é a mesma coisa, né? Tem gente que gosta,
frequenta bastante, quer personalizar, então é sonho. Então, se é sonho, ok. Mas assim, financeiramente, muitas vezes o dinheiro empatado lá, tudo que você gasta, tudo que você tem que fazer de manutenção, não compensa. Você ganha muito mais se você tiver o dinheiro investido e você usar aquilo por aluguel, né? Mas, como envolve questão de sonho, aí é com você. Uma outra dica é: procure não comprar nada com financiamentos de juros muito altos, porque você tem que olhar não para o valor que você está pagando. A casa vale 400 mil, mas você financia em 30 anos, vai pagar 700, 800. Às vezes você vai juntar um dinheiro, dar uma boa entrada, financiar uma parte bem menor, você vai ver que o preço da casa vai sair muito mais baixo, né? Então, assim, você tem que pensar no que o dinheiro entra e no que o dinheiro sai, né? Porque se eu compro algo que leva o meu dinheiro, eu compro um carro, tudo bem, ele me dá prazer, me leva para os lugares, mas o custo que ele leva de dinheiro meu, mais o que ele custa, compensa, né? A casa na praia, a casa no campo, tem que ser a mesma coisa, né? E aí, assim, a minha palavra final, geral, sobre esse item de finanças é renda passiva, né? Principalmente no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele vai tratar muito desse conceito. Então, assim, renda passiva eu ajunto o meu dinheiro e aplico ele de tal maneira que ele começa a me render um dinheiro sem que eu precise trabalhar ativamente. Então, a pergunta para você: quando você tiver 60 ou 65 anos, quanto você precisa ganhar por mês para ter uma vida de padrão de qualidade para o teu padrão de vida? 5, 3, 8, 10, 20, né? Então, se for 10 mil, por exemplo, você tem que pensar que você precisa o equivalente a 10 casas alugadas de R$ 1.000 para elas estarem lá e você pegar aquele dinheiro todo mês, ou um plano de previdência que te dê os 10 mil, ou uma renda num plano de previdência e imóveis que você venha comprar. Então, assim, isso você não pode pensar daqui a 20 anos. Você tem que fazer isso hoje. Você tem que imaginar a renda passiva que você quer hoje e ver aonde você vai aplicar o teu valor para que isso venha a te resguardar num período ali para frente, né, onde você vai ter que não vai ter tanta força, não vai ter tanto vigor. Hoje a gente trabalha a partir de uma certa idade por prazer, né? Mas é gostoso trabalhar por prazer com tempo livre, né? Com qualidade de vida, cuidando da saúde, viajando e tudo. Então não deixe para pensar nisso lá para frente. Pense nisso agora, faça uma reserva, coloque isso numa folha de papel, olhe para isso mensalmente, divida isso com alguém, busque orientação, busque aprendizagem, porque na linha do tempo você vai ver que isso vai te trazer um grande conforto. Por exemplo, nós estamos atravessando aí agora a pandemia, né? Graças a Deus, por ter todo esse conhecimento e praticar isso, eu sempre trabalho com uma reserva interessante. Então, pessoalmente, eu estou tranquilo, porque a primeira coisa que eu monto sempre é reserva de emergência. Então, isso dá uma tranquilidade, né? E eu faço isso há muitos anos já. Às vezes você vive situações que não adianta, te consomem tudo. São os famosos ciclos, né? Vacas gordas, vacas magras. Às vezes tem ciclos que são inevitáveis você gastar toda a tua reserva e até passar dificuldade. Eu mesmo vivi isso. Mas vivi tranquilo, porque tudo que eu podia fazer eu fiz. A economia que eu tinha feito era tranquila, foi boa, mas chegou um momento da vida de lutar com dificuldade. Então eu lutei bravamente, né, e busquei superação. Então, recomendo a você que viva isso, faça isso. Eu acho que é interessante. Dinheiro é uma coisa importante, está ligado com a nossa vida, com qualidade de vida, com relacionamentos. Então, é importante você dar atenção a isso. Olha, dos pontos básicos que eu tinha sobre finanças, espero ter te ajudado, espero que isso te instrua, que você tenha pelo menos estímulos para buscar todas essas informações que eu passei e, evidentemente, que você faça o teu juízo, que você trabalhe sobre isso da tua maneira. Só te peço uma coisa: não deixe de dar atenção a isso, porque é uma coisa muito importante que está envolvendo a nossa vida, a nossa família e, enfim,
a maneira como nós nos relacionamos com todas as coisas. Ok? Eu agradeço a audiência, que isso possa ter te ajudado. Acompanhe a gente no grupo do Telegram, entre no Telegram, tudo a gente posta lá. Procure no canal do YouTube Silvio Vilela Vila. O grupo do Telegram é o Vila Mentoria. E nos acompanhe no Instagram, é Vilela_Silvio. Acompanhe-nos nas redes. Tem muitos vídeos interessantes que falam sobre autodesenvolvimento, autocrescimento, autoconsciência, autoconhecimento. Você desenvolver coisas interessantes a teu respeito para a tua família. Grande abraço, até mais.